Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 20, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de nós falarmos sobre o capítulo 17, que é o nosso objetivo hoje, vamos relembrar um pouquinho de algumas coisas que deixamos dos capítulos de ontem, né? Nós falamos sobre a imprudência, não é? A forma de atuação de Saul em não confiar em Deus, em agir de acordo com o povo, a desculpa sempre era o povo e nunca havia um reconhecimento. Por fim, ele diz que era o Deus de Samuel, né? E aí nós vamos ver que o próprio Samuel, no final do capítulo 15, ele vai matar Agag, né? Disse Samuel: traze-me aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio confiante, diz que certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhará, ficará sua mãe entre as mulheres. Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. E aí nós vamos ver, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul, né? O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul como rei sobre Israel. E esse sentimento de Samuel para com Saul, esse sentimento de pena, nós vamos ver que ele tentou interceder várias vezes, né? Mas Deus já tinha rejeitado a Saul. No capítulo 16, nós vamos ver que Samuel é enviado a Jessé, pai de Davi, né? E aqui nessa idade, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Saul, ele era um homem muito de destaque, né? Nós falamos disso lá no início. Era um homem que fugia à estatura normal, era um homem alto, de boa aparência, onde era notado, né, por todos. E aqui nós estamos vendo Samuel, né, sendo alertado por Deus de que ele não ficasse com a aparência, porque o segundo rei de Israel em nada parecia com Saul. E aí ele vai à casa de Jessé em Chamá, né? E lá Jessé vai fazer passar todos os seus 7 filhos. Havia grandes guerreiros na família de Jessé, homens inclusive que estavam no exército, né, de Saul. E Jessé, né, vendo cada um passar, e Deus não confirmava que eram aqueles homens, né, aqueles guerreiros mais velhos, né? E aí nós vamos ver que por fim Jessé pergunta, né? Samuel pergunta a Jessé: acabaram todos os teus filhos, né? E ele fala: não, não tenho mais novo, né? Insignificante, está lá no campo, né? E aí nós vamos ver que Samuel faz chegar, né? Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge-o, porque este é o que eu escolhi. E aí tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui, quando Samuel unge a Davi, Davi tinha entre 15 a 17 anos, né? Perante os seus irmãos mais velhos, guerreiros experientes, ele era insignificante, mas foi ele que Deus escolheu, né? E aí nós vamos ver que Davi começa a encontrar com Saul porque um espírito maligno se apossou de Saul. E Davi ia para lá, né, para tocar harpa
harpa. E a palavra diz que quando Davi tocava esse espírito, ele deixava Saul, e Saul gozava de paz, de tranquilidade, né? E aí nós vamos ver que o próprio texto fala que, tendo retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava, né? E aí é nessa ocasião que Davi vai entrar na vida de Saul, né? Então respondeu os moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, é homem de guerra, sisusa em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul então enviou a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, vinho, cabrito, né? E enviou a Jacó por intermédio de Davi. Assim, Davi foi para Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça, né? Ou seja, eu me agradei muito do seu filho, deixa ele ficar aqui comigo, né? E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedrilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ajuntaram-se os filisteus, suas tropas, para a guerra, né, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó, Azeca e em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus, né? Só que essa batalha foi um pouco diferente, porque quem entra no cenário, então saiu do arraial dos filisteus, está no versículo 4, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e ele era de Gate. Sabe qual era a altura? Talvez na sua versão seja 6 côvados. Isso é equivalente a 2,92 metros. Ou seja, Golias tinha quase 3 metros de altura, né? Ele era um gigante. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça, né? Então, ou seja, fazia com que ele ficasse ainda maior, mais, né? Assustadora a figura do Golias, né? E aí nós vamos ver que ele trazia caneleira, né? E ele parou ali, né? E ele chamou as tropas de Israel, dizendo: para que saias, formando-vos em linha de batalha, não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, né? Quem ia pelejar com esse gigante Golias, né? E isso trouxe um pavor muito grande. Nessa ocasião de guerra, Davi, que estava nos campos, é chamado pelo seu pai e vai levar suprimento para os seus irmãos que estavam na frente da batalha, né? E aí nós vamos ver que Davi era mais moço, né? Só os 3 maiores, os 3 irmãos dele mais velhos é que estavam lá no pelotão de Salomão, eram guerreiros experientes, né? E nós vamos ver que Davi, qual era a função dele? Ele ia e voltava, né? Ele servia a Saul com a sua harpa, com o seu canto, né? Então ele tinha esse livre acesso. E aí nós vamos ver que nessas idas, né, ele aproveitava e levava suprimento para os seus irmãos a mando do seu pai. E numa dessas idas, né, nós vamos ver que ele dá de cara com esse momento do Golias. Já se passava, né, 40 dias que havia
afronta de Golias para com os guerreiros, né, de Israel. E aí nós vamos ver que o gigante Golias vai insultar em todos esses dias. Era insulto em cima de insulto, né? E aí nós vamos ver que Davi chega e Davi procura saber, seu irmão não quer dar a ele notícias, né? Olha só, então falou Davi aos homens que estava consigo: que farão aquele homem que ferir estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que te fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Davi vai se dispor a pelejar contra o Golias, né? E isso é peraí, você, Davi, esse menininho inexperiente de guerra, você lutar, você vai acabar com tudo, ou seja, você vai perder a guerra e você vai ser morto e nós seremos escravos dos filisteus. Davi, não tem noção o que você está falando. Era assim que se passava por a cabeça de todos, né? E isso vem ao conhecimento de Saul. Olha só no 32, disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Isso é Davi dizendo para Saul: teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava a ovelha do seu pai quando veio um leão, um urso, tomou o cordeiro do rebanho e eu saí após ele, o feri, lhe veio o cordeiro da sua boca, levantei-me contra ele, agarrei pela barba e o feri e o matei. Então, ou seja, Davi está empolgado aqui contando, né, as suas aventuras e como ele foi vitorioso sobre tudo aquilo que veio contra ele, né? E nós vamos ver que ele ainda conta do episódio das garras do leão, de como o Senhor o livrou das garras do leão, do urso, e que Deus era poderoso também para o livrá-lo das mãos dos filisteus. Saul não tinha mais ninguém que queria, né, enfrentar o Golias. Já passava-se dias e dias e dias naquela afronta, né? Então Saul vestiu Davi com a sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu ele de couraça, né? Com as próprias armaduras de Saul. E Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar com tudo aquilo. Ele não estava acostumado com aquilo, né? Não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou tudo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia. E ao saber, né, no surrão e lançando mão da sua funda, foi-se achegando aos filisteus. E aí Davi vai se encontrar com um gigante, né? E você sabe o resultado, até mesmo as criancinhas já conhecem essa história, ela é uma das mais famosas, não é? Entre as crianças, Davi vence o Golias, né? E aí nós vamos ver que o filisteu, Golias, diz assim, disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires com pau até mim, pau e pedra? E pelos seus deuses amaldiçoou
a Davi, né? E aí nós vamos ver que disse mais o filisteu a mim: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: olha que coisa mais linda, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? Que coisa mais linda. E aí ele diz: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e dar-te-ei a cabeça aos cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e a bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, né? E aí nós vamos ver que sucedeu, né? Que dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu na mão o alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu. Sabe aonde? Onde não tinha armadura, aonde não tinha nada, na testa, isso mesmo, e o gigante caiu com o rosto em terra. Rapidamente, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, né, com a sua própria espada, né? E imagina, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembanhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e rejubilaram e perseguiram os filisteus até Gade, né? Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi, encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante: de quem este é filho, este jovem? Olha só a cabeça de Saul, né? Não lembrava Abner, né? Perguntou a Abner, o seu capitão, e ele diz: tão certo como vives, ó rei, eu não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido os filisteus, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Imagine a cena, não é? Então Saul lhe perguntou: de quem és filho? O jovem respondeu: Davi, sou filho de Jessé, o belemita. E aí nós vamos ver que inicia uma grande amizade entre o filho de Saul, o seu primogênito, o sucessor do trono. Quem é? O Jonatas, né? Esse guerreiro audacioso era Jonatas, né? E ele se apegou muito a Davi. No capítulo 18 nós vamos ver que quão bonita era a amizade desses dois. E o cântico das mulheres, né? Instigando Saul, levantou um ciúmes, e aqui vai começar a trajetória, né, de Saul contra Davi. Porque as mulheres, né, de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilos e instrumentos de música. As mulheres se alegravam. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, né? E isso, ao invés de alegrar o coração de Saul, levantou no coração de Saul um ciúmes. O texto fala que ele se indignou muito com essas palavras, que desagradou ele ao extremo. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, né? E aí nós vamos ver que no dia seguinte um espírito maligno, né, da parte de Deus, porque Deus já tinha rejeitado, então ele permitiu, sabe, que espíritos malignos atormentassem. Nós vamos ver as crises de raiva
totalmente dominando Saul. Davi, como nos outros dias, tentava, né, dedrilhar ali a sua harpa. Saul, porém, em meio à música, né, não se acalmava. Ao invés disso, a ira dele o dominava ainda mais e ele tentou por diversas vezes contra a vida de Davi, né? Então nós vamos ver que por consequência, né, dessa vitória de Davi contra Golias, contra outras guerras que Davi vai enfrentar, Davi se torna, né, o esposo de Mical, que é filha de Saul, né? Então Davi vai se casar com a filha de Saul e ela amava Davi muito, né? Então nós vamos ver que no versículo 14 do capítulo 18, o texto fala que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 19, Jonas vai interceder por Davi perante o seu pai, né? Então nós vamos ver que em alguns momentos Saul tinha, né, aqueles lapsos de sobriedade, ou seja, ele caía em si e falava: o que está acontecendo comigo, né? Mesmo eu não posso odiar Davi, mas daqui a pouco o coração de Saul novamente era enchido de ira, de raiva, e ele tentava matar Davi a todo instante. Nós vamos ver que mesmo a amizade de Davi com Jonatas, isso enfurecia Davi de uma forma intensa, né? Eu quero que você leia cada detalhe aqui, não dá pra gente falar sobre tudo, mas eu quero que você leia cada detalhe, porque você vai ver quão extraordinário é a amizade de Davi com Jonatas, né? E como o elo deles era fortalecido, e em contrapartida, Saul cada vez mais queria matar a vida de Davi. Deixa lá por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.